Olá, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas, esse é o canal Loucos por Novelas e a gente tá aqui para bater um papo sobre o capítulo de número 29 de Terra e Paixão. Mas antes da gente trocar uma ideia sobre esse capítulo, por favor, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos de vocês, deixem um like que é muito importante. O comentário de vocês ajuda muito no engajamento e vamos chegar em 1000 inscritos para a gente poder monetizar esse canal. Então eu conto muito com o apoio de vocês para se inscrever, caso não seja inscrito, ou por favor compartilhar com algum amigo, com alguma amiga que também curta revisão de novela, certo? Bom, a gente começa o capítulo 29 aqui com essa família bastante desestruturada e nesse caso aqui a Gladys e o Tadeu vão contar para a Graça a situação financeira deles. Até então a Graça ela não tem consciência de como tá a situação financeira da família. E aqui a Graça e o Tadeu acabam contando para ela da importância de fato dela se casar com o Daniel e acabam dizendo que a situação financeira deles não está das melhores. E a Graça fica até surpresa, porque eles sempre foram pessoas ricas e sempre conseguiram ostentar bastante, mas o Tadeu acaba revelando que acabaram gastando demais, ele acabou investindo em algo que talvez não dê um retorno financeiro muito bom para ele e automaticamente acabou o dinheiro. Ele falou que eles não estão tão mal financeiramente falando, mas eles não estão tão bem quanto eles gostariam de estar. E ele falou que pode até ter dinheiro para uma extravagância ali, outra aqui, mas não tanto quanto antigamente, e justamente por isso é a importância desse casamento. E ela fala, mas o senhor pode pedir dinheiro emprestado pro Antônio La Selva, né? E ele, sim, mas se ele for, se o Daniel for meu genro, fica mais fácil ele me emprestar dinheiro. E aí a Graça acaba revelando para ele que ela não tá grávida, porque ele não sabia disso. Ele, obviamente, acaba ficando extremamente chocado com a situação e ele fala, como que vocês me deixaram isso acontecer? Se isso vazar para outras pessoas, para as pessoas ficarem sabendo, vai tornar a situação insustentável. E elas falaram para ele ficar calmo, que elas vão dar um jeito, que eles vão resolver a situação. E o bom é que a Gladys ficou do lado da Graça esse tempo todo, né? Depois a Gladys foi atrás do italiano e ela conversando com ele, ela diz que ele usou o dinheiro que ela deu para ele reaver o colar, ele usou para comprar o anel de noivado para Petra, que ela ficou sabendo que ele comprou. Ele fala que era importante ele comprar aquele anel e ele conseguiu sair pela tangente ali, conseguiu pegar a Gladys daquele jeito que ela gosta e ela acabou nem se ligando muito com a situação e acabou fingindo que nada aconteceu. E esse é o problema do italiano, né? O charme que ele tem acaba deixando a Gladys meio que às vezes até sem opção. Idiota, trouxa, é isso que ela é. Aqui a Graça tá conversando com a Irene no telefone e a Graça falou que o Daniel foi até lá terminar com ela, mas ela fingiu um desmaio e conseguiu fazer com que ele mudasse de ideia. E a Irene falou que realmente está insustentável a situação e que deu certo porque a Aline terminou com o Daniel. E ele tá sofrendo, mas logo passa e ele vai se casar com a Graça. Pelo menos ela diz que a conversa com a Graça e a Aline deu certo porque a Aline acabou tomando a decisão de se separar do Daniel, de se afastar dele. Depois a Irene tá aqui com a Petra e com o italiano. Lembrando vocês que eu pego momentos aleatórios do capítulo para poder juntar os personagens e fazer um geral sobre eles, tá? Aqui a Irene tá com a Petra e com o italiano e ela fala do quão é importante os dois estarem bem, principalmente da Petra estar bem, sem os remédios, porque agora de uma vez todas ela precisa dessa união dos irmãos, que o Daniel não tá numa fase boa, o Daniel tá mal, ela precisa da Petra para de fato sustentar ali esse alicerce da sucessão com o Antônio. Obviamente, falando em dinheiro, falando de sucessão, falando de poder, o italiano brilha o olho, então automaticamente ele fala pra Petra, ó, vamos cuidar, que é importante pra tua mãe, vamos, né, parar de tomar remédio e se controlar. E a Irene vai dormir, deixa os dois ali, os dois se beijam e o Caio tá olhando de longe. Depois que a Petra vai dormir, o Caio chama o italiano e fala que quer conversar com o italiano. E ele acaba levando o italiano até o bar, né, da falecida Cândida, que agora é o bar da Berenice. A Berenice mais uma vez não perde a oportunidade de dar em cima do Caio, não a julgo, e né, e o italiano fica olhando tudo. Daí ela pergunta quem é o italiano fala que é noivo da Petra, e obviamente essa passagem deles por ali não foi à toa, porque a Luana tá cantando, a Berenice manda ela cantar, e ela foi bastante transfóbica com a Luana dá um corte nela, os próprios personagens acabam falando o quanto isso é errado. Depois o Caio foi conversar com o italiano e ele perguntou as intenções dele em relação a Petra, que realmente ele acha muito confuso um cara milionário, italiano,
italiano, rico, conforme ele fala, sair de lá da cidade dele para vir pro interior do interior para ficar com a Petra. Não que a Petra não seja uma pessoa interessante, mas ele fala que é meio confuso, sabe? Principalmente para um cara milionário que é italiano, que muito provavelmente deve conhecer o mundo pelo fato de ser rico, né? E tá parado ali naquela cidade. Então meio que não faz muito sentido, sabe? O italiano fala que é apaixonado. E o problema do italiano é que o italiano ele consegue absorver o que você questiona e ele torna aquilo como se fosse algo muito natural. E acho que é por isso que ele consegue muitas das vezes passar a perna nas pessoas. Mas ele não passou a perna no Caio. O Caio fala que tá ligado nele e que qualquer coisa o Caio vai pegar ele. Então o Caio já deixou ele meio que sobre aviso. Logo depois, no outro dia, o Daniel tá conversando com o Caio e o Caio pergunta pra ele: você não acha estranho o italiano, principalmente essa forma como ele trata o nosso pai? Porque ele trata o nosso pai da forma que o nosso pai quer ser tratado. Aí o Caio fala: não, é porque talvez você esteja chateado com o nosso pai, você não gosta do italiano e talvez você esteja com ciúmes da forma que o nosso pai trata o italiano. Mas talvez não era essa a intenção, mas Daniel, né? O que esperar do Daniel, né, gente? Não dá pra esperar muita coisa, infelizmente. Depois o Andrade tá aqui com essa cara de coitadinho, né? Como se ele não tivesse feito nada. A Lucinda entra no quarto e ele pede perdão, porque é só o que ele pode fazer, né, gente? Depois dele ter batido na mulher, ele ter machucado ela. E a Lucinda fala: pra quê? Pra acontecer de novo uma situação como essa? Pra você encher a cara de novo e numa próxima vez você me bater? Criar uma história na sua cabeça e você acreditar nela e você me bater por causa disso? Porque ele foi exatamente isso que ele fez, né? Aí eu pensei que dessa vez ela ia colocar um ponto final, mas não, ela aceitou. E ele abraçou e ficou perfeito de novo entre os dois. E aqui a Anneli, eu gosto muito da Anneli aqui, porque a Anneli aqui, ela não, por mais que ela seja engraçada, ela consegue ser um pouco mais humana, humaniza a personagem, sabe? Ela sai dessa questão de comédia, que às vezes é uma comédia, uma farofada assim, que eu não gosto, já falei isso pra vocês em outros vídeos. E a Anneli tá aqui falando pra irmã: não acredito que você aceitou voltar com o Andrade. A Lucinda vem com todo aquele discurso que ele é o pai do filho dela, que ele é um homem bom, que ele só fica assim quando bebe, é só ele se controlar. Eu acho que ela mesma tenta encontrar uma justificativa onde não tem justificativa. E aqui a Anneli tá conversando com o italiano, ela fala o mais rápido possível pra ele pegar o laptop, porque o laptop do sobrinho dela ele precisa. Depois a gente tá aqui com a Petra e o Antônio tá muito feliz com a filha, porque a filha tá ali trabalhando. Ela não tá bem, assim, dá pra ver que ela tá bem avoada, mas ele fica feliz que ela tá ali, tá trabalhando e tudo mais. E de repente ela mostra pra ele que tem uma parte ali da plantação que tá ficando sem água e que pode perder aquela parte ali. Obviamente o Antônio começa a ficar muito chateado porque ele vai perder colheita, vai perder dinheiro e é exatamente isso que ele não quer. Aí ele, obviamente, já chama o Ramiro e fala: vamos lá conversar com a viúva. Chega lá pra conversar com a viúva e, obviamente, a Aline, com esse temperamento forte dela, já fica extremamente revoltada com o que ele tá fazendo nas terras dela, que ele não foi convidado. E ele fala que quer negociar a água. Ela fala que não está disposta a negociar água nenhuma com ele e que não vai negociar água nenhuma. E ele falou: mas eu tô aqui pra negociar, você já tinha falado que você quer. E ela falou que mudou de ideia, que agora não vai negociar absolutamente nada com ele. E obviamente acaba gerando mais uma treta entre os dois, né? Aí aqui a Jussara, a mãe da Aline, fala: mas por que não aceitaram? Ele ia pagar pela água, a gente tá precisando de dinheiro. Aí o Jonatas falou que não sabia que eles estavam precisando de dinheiro. A Aline falou que sim, que o dinheiro tá acabando, mas que ela pode voltar a dar aula na escola por um tempo, não um tempo integral, mas determinados horários, pra ela poder recuperar o dinheiro e poder colocar ali comida dentro de casa. Aí a mãe dela falou que bom, pelo menos você consegue, porque o dinheiro do Antônio ia ser muito bom pra Aline também, sabe? Uma coisa é você ser orgulhosa, outra coisa é você ser burra. Aí aqui a Irene tá conversando com a Lucinda e convidando a Lucinda pro jantar de noivado entre a Petra e o Luigi, e ela super aceita. Inclusive o Luigi tá entrando ali e a Lucinda fala pra ele que, né, a Irene convidou elas pro jantar. Aí depois ele chega ali pro Tadeu e entrega o laptop do sobrinho da Anneli, alegando que é da Anneli. Ele rapidamente dá pro Enzo o laptop, fala: anda logo, vê logo, pega logo essa informação que eu já tô louco pra saber. Aí ele logo vê que a Anneli tá ali online fazendo
fazendo o show dele, rapidamente já fica ali conversando com ela, vendo ela ficar pedindo pix, e ela tem aqueles momentos de humor dela, e ele fala, vou te mandar pix e tal, aquele blá 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 de sempre. Aí agora o Antônio tá aqui conversando com o gerente do banco, e aqui o Antônio, ele é muito grosso, né, muito grosso, mal educado. É uma cena bem desconfortável, porque o cara tenta ser educado e legal com o Antônio já chama ele de puxa-saco, pergunta até se ele é gay, e fala que não tem nada contra, mas se ele fosse um filho dele, ele mandava matar. Aí ele fala para o cara dar uma agilizada na questão ali da Aline, dele poder comprar as terras. Só que não é assim, gente, né? Venceu o boleto hoje, amanhã já pode pegar as terras dela. Não é assim que funciona, né? Pelo menos o mínimo que ele deveria saber é a consciência de que não é assim, né? E aqui a Aline tá conversando com a Gladys e pedindo para voltar, nem que seja meio turno, às aulas como professora de matemática. E a Gladys adora a Aline, tem uma relação muito boa com ela. E a Gladys super aceita, fala que vai encaminhar ali a solicitação e ela pode voltar. Que bom, né? Que bom. A Aline sai da escola faceira, só que a Irene acaba vendo a Aline ali na escola e pergunta, será que ela voltou a dar aula? Aí a Petra falou, não sei, que ela vai saber. Aí depois a Aline tá aqui conversando com o Daniel. A conversa entre os dois é o momento do Daniel de tentar voltar com a Aline, de mostrar pra ela que gosta dela, o quanto ela é importante e o quanto não é legal os dois terminarem só por causa dessa situação. E ele fala pra ela que tentou terminar com a Graça, mas a Graça desmaiou. A Aline fica chocada, mas a Aline fala muito esse desmaio, né, justamente ali naquela hora, né, tipo, muito conveniente. Ele fala, até pode ser, mas ele fala pra Aline que ama ela, que realmente ele sabe que essa situação tá ficando insustentável, mas que só esperar a criança nascer e os dois vão poder ficar juntos. Ele tenta beijar ela, mas ela se esquiva, ele acaba dando um beijo no rosto dela. Aí elas estão aqui conversando, a Graça e a Irene, a Petra tá ali vendo roupa, elas estão conversando sobre agilizar o processo de gravidez. Ela dá um jeito de chamar o Daniel e os dois transarem pra ela poder engravidar. E ela fala que não é tão fácil assim, que o Daniel não procura ela. A Irene aproveita essa situação também pra perguntar sobre a Aline, que ela viu a Aline na escola. Aí a Graça falou que sabe que a Aline não tá mais trabalhando na escola, que saiu. E a Irene aproveita e fala, olha, o Antônio não vai gostar de saber que a Aline tá voltando a estudar na escola, não. O Antônio não vai ficar feliz. Avisa tua mãe que ele não vai ficar feliz se ela voltar. E termina o capítulo aqui, meu povo. Eita, a Irene, hein? A Irene se metendo ali na questão da Aline com a escola. Meu Deus. Mas é isso, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar o like. Bora chegar em 1000 inscritos até o final do mês, então por favor compartilhe. Se inscreva se você não é inscrito, mas compartilhe em todos os grupos que você tem pra gente poder aumentar a família e conseguir monetizar o canal. Beijo, muito obrigado pelo apoio e até.